Bom, gente, Câmara Esportiva, deste dia 30 de novembro de 2023, quinta-feira, acerte aí os seus relógios, pontualmente 13 horas mais 4 minutinhos, dando início aqui a mais uma sala de visitas, que é um espaço que eu já disse aqui, curto muito em fazer, eu acho que é de uma grande responsabilidade, e a gente recebe aqui gestores, atletas, técnicos, entidades, né, numa resenha muito sempre gostosa e produtiva, né, mostrando até você, amigo telespectador, os bastidores do esporte, as coisas que acontecem aqui. O primeiro bloco é um bloco de notícias e depois a sala de visitas é um entretenimento, né, que nós levamos até você, mas com pautas muito sérias, né? Não diferente a tudo isso que eu estou dizendo, hoje temos mais uma vez o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a professora Vilma Lima, né, que coordena um forte trabalho na modalidade de basquetebol. Basquetebol, aquele negócio que já passa de 50 anos, quando se pensa num trabalho organizado, com contratação de técnicos, equipes, já passa de 50 anos, né? Nomes importantes, Márcio Belicieri, Altevir, Renzo, né? E tantos outros, né? Que ao longo dessa história desenvolveram um trabalho muito forte na modalidade, no momento mais recente, mas não tão recente, né? A professora Vilma, que foi aqui uma grande atleta. Temos um título nacional aqui, que foi obtido nas mãos da Vilma como técnica, uma parceria, eu digo sempre aqui, importante, lá atrás com o São Paulo Futebol Clube. E esse pessoal vai fazendo a nossa história, né? Hoje, ladeada do professor Edson Ferreto, estou tendo um prazer enorme em receber esse grande profissional do basquetebol. Então, é com eles que a gente conversa, né? Tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa e proveitosa para você que nos acompanha, que curte esporte, que curte o basquetebol. Tá bom, gente? Vilma, mais uma vez o nosso carinho, né? O nosso boa tarde, obrigado por atender mais uma vez o nosso convite, né? Sua presença aqui é sempre muito importante. Eu sempre que agradeço, né? Porque é uma oportunidade da gente poder divulgar e mostrar realmente o nosso trabalho. Eu que agradeço sempre, Ulisses. Legal. Deixa eu colher um boa tarde aqui do professor Ferreto. Prazer em tê-lo aqui, viu? Quando eu vi que na agenda tinha lá o seu nome, fiquei muito feliz, né? Porque no nosso cenário do basquetebol você é uma figura de extrema importância, viu, Ferreto? Obrigado pelo carinho também de atender aí o nosso convite, viu? Obrigado a vocês, e principalmente você por ter nos convidado. E só que eu fiquei triste agora que você falou, faz mais de 50 anos que eu venho aqui em Guarulhos, contra Guarulhos, né? Então você colocou os 50 anos de vocês, eu lembro de todos esses 50 anos aí, eu lembro porque eu vim muitas vezes aqui como adversário e realmente Guarulhos tem uma história de muito tempo. E até esse período que você citou agora da Vilma eu acompanhei, mas a vida aqui continua, graças a Deus estamos todos por aqui. Maravilha, né? Maravilha. Daqui a pouco a gente conversa com você, né? Vamos contar para o telespectador um pouquinho dessa história maravilhosa, dessa sua hoje parceria, né? Contratação aí, a sua atuação junto a essa entidade importante que é a PAGE. Vilma, acho que a gente começa iniciando, fazendo um resumo breve, né? Do que foi a temporada 2023, lembrando ao telespectador que a PAGE tem uma parceria com a administração pública, lá com a secretaria, através de um chamamento público, né? Temporada encerrando, né? Estamos começando, ainda tem compromissos, né? Mas vamos fazer um resumo. Tá. Como é que está sendo 2023 para a PAGE, para o nosso basquetebol? A gente, graças a Deus, como todos os anos, a gente conseguiu resultados importantes, né? A gente ainda está jogando, acabou alguns campeonatos, trouxe algum troféu aqui para a gente mostrar, Sim. Importantes, acabou alguns, mas a gente até 15, 17 de dezembro, a gente continua ainda finalizando esses campeonatos que terminou. Teve um problema de um dos campeonatos da NCB no primeiro semestre, teve uns atrasos, a gente está fazendo as finais ainda nesse segundo semestre e ainda jogando o segundo semestre, então a gente realmente não para. E a gente teve, assim, algumas coisas bacanas. A gente foi para o Sul-Americano, onde foi muito legal. Eu ganhei um prêmio, inclusive, por ter feito a diferença, porque nós participamos com 120 atletas. Olha que maravilha. Uma coisa foi inédita, eu até fiquei muito feliz, eu não esperava ganhar esse prêmio, dizendo que eu fiz a diferença em levar os 120 atletas. Foram 2 semanas de competições. Sim, noticiamos aqui, né? É muito difícil a gente manter tudo isso e levar essa vivência para os atletas, porque não é só o fato de vencer,
não é só o fato de ganhar, já falei várias vezes aqui para vocês. É a formação do ser humano, é a experiência de entrar numa quadra, jogar contra um Flamengo, jogar contra um Botafogo. É uma vivência que essa criança não vai esquecer jamais. Então, tem os dois lados da moeda. E a nossa dificuldade, você sabe, como sempre, é a dificuldade de apoio, de patrocínio. Eu continuo dizendo aqui, quando você me dá a oportunidade, que o pessoal da cidade verifiquem se é possível nos ajudar, dar um patrocínio para a gente, porque a gente realmente precisa, a gente muda vidas. A gente tem parceiro, sim. A gente tem parceiro nas escolas, a gente tem parceiro na faculdade. Isso é uma coisa que a Apage conseguiu com muito trabalho e luta. Então, a gente tem aqui os colégios, tem o Colégio Marconi, que hoje é um grande parceiro nosso. Quando eu fui para a Espanha esse ano, eu tive a participação do Colégio Partner também, que ajudou na nossa ida, né, nos materiais. Então, a gente tem a UNG, a universidade, que nos dá um apoio total, que é parceira da Pagebasque. E a gente tem aqui o troféu para mostrar que os meninos conseguiram chegar... foram campeões aqui, ó, esse troféu aqui é campeão da Final Four 2023. Eles foram campeões aqui na região de São Paulo e depois a faculdade foi para Santa Catarina, onde foram 4º lugar lá também. E a gente quer fazer melhorias nisso para que a gente traga mais retorno para a faculdade, para o investimento que elas fazem com a gente. A gente teve uma Final Four também aqui em Guarulhos, do Sub-15 feminino, onde é muito difícil o trabalho do feminino. Eu joguei com meninas de 12, 13, 14 anos e eu acho isso fantástico e a gente conseguiu ser vice-campeão da categoria Sub-15 com essas meninas. Então, acho que foi um trabalho bem bacana esse troféu aqui. Teve meninas que fez parte da seleção de ouro. Esse outro aqui, a gente foi agora 3º lugar do feminino, Sub-14, com as meninas de 12 também. A gente foi 3º lugar na NCB. No Campeonato Paulista, o meu Sub-13 foi 3º lugar da Série Ouro. Isso, com as meninas. Sub-13 feminino da federação. Foi 3º lugar. Quando a gente tem uma menina de destaque, que é a Mariana. Foi seleção de ouro também. A Giovana, com 12 anos, foi também seleção de ouro. Então, assim, para a gente é um imenso orgulho que são crianças nossas, né? É o trabalho feito da página na raiz, das escolinhas. E nosso 15 masculino foi 3º da bronze, que é uma competição muito difícil no Campeonato Paulista. É muito difícil, são Palmeiras, Corinthians, Paulistano, Hebraica, times todos do mesmo nível. Então não tem essa, quem está na ouro, quem está na bronze, quem está na prata, são todos iguais. Então é questão de ganhar ou perder algum jogo e chegar na classificação. Então foi bem bacana, os meninos lutaram muito, foi uma evolução muito grande dos meninos. Meninos novos que eu tenho também, de 14 anos jogando no 15. E estamos terminando agora, tem a Liga Paulista, tem ainda os jogos da NCB, que nós estamos finalizando, para terminar o ano. Agora sim, a gente tem um trabalho legal, porque todas as outras equipes que vêm, os nossos atletas, vêm buscar. E a gente faz um trabalho muito difícil para tentar segurá-los, para manter nossa continuidade. Porque é muito fácil, né, os outros irem e pegar pronto. E eu digo sempre isso, não que a gente vai impedir se for uma coisa melhor para o atleta, mas... Cadê o retorno da Apage? Eu reclamo muito isso, eu sou diretora da federação e a gente vai conversar muito sobre isso esse final de ano com o presidente, porque eu acho que tem que ter a ética profissional, tem que ter o trabalho. Eu nunca fui buscar atleta de ninguém. Se algum menino vem de outro local, vem porque foi dispensado ou porque o técnico falou, olha, não vou utilizá-lo, Vilma, você pode utilizar aí. E com a gente é diferente, eles vão atrás do pai, vai atrás da mãe, vai atrás do aluno. Porque para segurar, você precisa ter estrutura, né? Que Exatamente. Que essa criança, sabe, esse jovem continue aqui. Mas assim, a gente precisa, por isso que a gente precisa desse apoio. Precisa ter esse apoio na cidade, para que a gente mantenha, porque a Guarulhos tem um celeiro grande de atletas que pode fazer um trabalho, a diferença. Aliás, falando um gancho do que a Vilma está colocando aqui, só para ilustrar, né, é a situação da Rebeca, da nossa ginasta, que começou aqui, e eu trouxe aqui recentemente a professora Rosa, que disse o seguinte, olha, se ela tivesse continuado aqui, ela não teria alcançado esse patamar de excelência na condição de atleta olímpica, porque faltava estrutura. Então, não é só ter uma quadra e um professor, é todo um envolvimento de inúmeras ações que permitem que o trabalho avance degraus, é o que a professora está colocando aqui, né? Abre o trabalho fortíssimo na base, mas que para
ter continuidade e Manter. alçar, precisa ter o apoio, né? O que a Vilma está colocando aqui. A gente precisa desse apoio, mesmo que a gente mantenha até uma determinada idade, depois a gente saiba, entenda que para o rapaz ir jogar um NBB, para ir jogar um LDB, a gente vai desenvolver um LBF, a gente vai soltar, como aquele time que eu tinha do feminino, que você lembra, foi campeão 10 anos seguidos, e a gente ficou pedindo para ter um patrocínio, para manter as meninas aqui, porque todo mundo precisa se manter e a gente não consegue dar tudo que elas realmente necessitam. A gente teria um time adulto fortíssimo hoje na cidade. Elas foram para onde? Jogam LBF, estão em outras equipes, Santo André, Pindamonhangaba, foram para a Letônia, as gêmeas as duas estão na Letônia, a Sara está nos Estados Unidos, Isadora está nos Estados Unidos. Então, assim, a gente, quando fala em ter um patrocínio para ajudar, é para a gente poder, pelo menos, manter um pouco mais, porque com 14, 13, 12 anos, eu acho um absurdo eles virem e levar nossos atletas, porque está em formação. Então, a criança, para que todos os pais e quem esteja nos ouvindo entenda, ele tem que ter uma formação. Lógico. Se ele não tiver uma formação, se ele pular de galho em galho, ele não tem essa formação. Então, ele tem que ter essa formação para ele ficar preparado para, na hora certa, ele seguir. A gente nunca, em todos os meus 40 anos de trabalho, eu tenho certeza que eu nunca prejudiquei um atleta em relação a isso. Tem que ir, vai, eu não consigo ter, mas se eu tenho e eu posso te dar, porque eu te falo assim para os pais, às vezes não é só uma quadra bonita, tem que ver o trabalho que é feito. E eu tenho orgulho de dizer que hoje nós somos um dos melhores trabalhos dito por todo mundo. Eu ia fazendo um parênteses de novo, Vilma, com todo respeito. Eu lembro quando você me procurou com a ideia de formar um grupo de trabalho, uma associação, um clube, cujo objetivo era um trabalho forte na modalidade do basquetebol. Começou como a Pagebasque, né? Hoje é a Page, mas a Pagebasque... Hoje ela continua sendo a Pagebasque, é o nome fantasia, mas hoje a gente mudou para a Associação Cultural a Page. Para quê? Para que a gente possa abranger outras modalidades, chegar na cultura, onde pode ter nos ajuda. Então a gente reformulou para ter mais ajuda. Perfeito. Entendeu? Porque hoje o basquete, a Pagebasque é o basquete. Se tiver a Page Natação, é a Page Natação. Daquela nossa conversa lá, hoje né? Pode. Quanto tempo faz? Há quanto tempo tem de existência a Pagebasque? Já vai fazer daquele tempo que a gente está, uns 10, 15 anos. Pois é, passa rápido, hein? Passa. Puxa vida, que maravilha. E a luta que é essa. Então, hoje, gente, quando se fala em basquetebol aqui em Guarulhos, o endereço é esse. É a Page, né? Com essa história de 10, 15 anos, mas com resultados maravilhosos. É a nossa grande estrutura. Está nas mãos aí, na coordenação da professora Vilma. E eu aproveito, Ulisses, para falar, porque os pais que nos procuram, os meninos precisam dessa atenção. Após a pandemia teve muito problema e a gente está lá. Só que a nossa escolinha, em alguns casos, a gente tem que explicar isso. A gente ainda não teve aquele patrocinador onde eu queria ter feito na cidade toda, gratuitamente. Então a gente ainda não consegue. Então a gente é uma escola, entre aspas, particular, que o pai procura, onde a gente mantém, porque a gente paga toda a estrutura, a gente paga água, a gente paga a luz, a gente paga a quadra, mas a gente recebe e faz o trabalho. E a gente analisa com os outros clubes, às vezes o pai fala assim, mas lá ele não me cobra, só que os nossos meninos, eles são trabalhados em tudo. Mas eu falo, olha, eu não posso aqui falar valor, porque eu sou proibido de falar sobre valores aqui na TV Guarulhos. É tão pequeno. Mas é uma gíria, é uma cigarro por mês, vai. Então, aí eu falo... Nem podia falar isso aqui, né? Mas a gente fala assim, Ulisses... É muito pouco, gente, é uma ajuda de custo. Para o pessoal ajudar, porque a gente paga a inscrição, a gente paga manter. Uma carteirinha. Você quer ver uma carteirinha? Os pais que estão me ouvindo e sabem quanto eles ajudam lá na página, uma carteirinha da federação é um pedacinho de papel assim, é R$350. A gente coloca 15 atletas inscritos, são 5 mil. Sim. E a gente não tem de onde tirar se não tiver essa ajuda. Só que a diferença da PAGE para as outras agremiações, que eu vejo quando os meninos vêm nos procurar, é porque eles jogam ali só aquele torneio, e aí o moleque é bom, eu sou diretor da federação, entrego muito troféu no Palmeiras, no Corinthians, finalizando, e quando termina, metade eles mandam embora, e aí vão buscar outros melhores para fazer um time mais forte. Então, é isso que a gente quer explicar. O garoto aqui, ele pode ser o melhor, pode ser o mais ou menos, ele vai estar jogando, ele vai ter essa vivência, ele não se frustra.
Sim, sem ele dúvida. consegue tá sentindo ali e ele participa também. Então, a gente faz diferente. A gente participa de mais coisas para que o garoto vivencie isso. Sim. E aos poucos, aí às vezes fala, mas o pai meu ainda não jogou. Eu falei, ele está sendo preparado, ano que vem ele vai jogar, e a gente vai puxando, Não, gente, turmas por é um turmas, como trabalho se fosse uma escola. diferenciado, feito com muita seriedade. E eu fico muito feliz, só para encerrar para você, quando os pais vêm de outro local e falam para mim assim, falaram que você tinha estrutura gigante. Eu falei, não é estrutura, eu tenho um trabalho muito bom. Então o pai vê a forma que o menino é recebido, como que o menino fica. Aí quando termina, que faz aula experimental, o menino fala, não, eu quero ficar aqui. Sim. Isso para mim é muito gratificante. Maravilha. Eu já volto com você, Vilma. Deixa eu passar a palavra aqui para o nosso convidado especial, que é o professor Edson Ferreto. Ferreto, eu costumo anotar aqui, dar uma lidinha na biografia dos nossos convidados, mas eu falei, não, o Ferreto, deixa ele contar a história, né? Eu sei das suas passagens por clubes maravilhosos, sua passagem pela seleção brasileira. Foi meu técnico. Foi técnico da Vilma. Mas, Ferreto, o telespectador quer ouvir de você. Quem é o Ferreto? Conta um pouquinho da sua grande história. Então, realmente bem curto aqui o tempo, porque eu tenho todos os títulos no Brasil, América do Sul, Sul-Americano, Mundial, e com seleção, com clube. De 8 a 80 anos já trabalhei, não desse tipo que a Vilma tem hoje aqui na página, mas eu com todas as equipes desde a iniciação. E me esqueci de como é esse trabalho que ela faz aqui, desenvolve, porque eu entrei no alto rendimento cedo, e nesse alto rendimento eu tenho todos os títulos mesmo, em todas as categorias, 12, 14, 16, isso daí é coisas que só eu sei e poucas pessoas se lembram. Mas é um trabalho de muito tempo, é um trabalho, você falou nos 50 anos, só de título paulista na equipe adulta eu tenho com mais de 45 anos. Então eu tive várias participações, e até em seleção, ou pelo menos o que mais eu gostava de todas as cidades que eu fui, e que fui totalmente lembrado, para que voltando eu pudesse fazer novamente o trabalho que foi desenvolvido no alto rendimento, não, principalmente São Paulo, que é tudo, mas também tive nos outros estados aí, como Minas, Goiânia, Rio de Janeiro, fazendo basquetebol. Enfim, é uma carreira de grande tempo, não é pouco tempo, não. Esse tempo, lógico, a gente tendo o tempo que eu tive, e todos os lugares me dando as condições que eu tive em todos os lugares que eu fui, era fácil conseguir resultados que, de acordo com o que aconteciam lá, apareceria para São Paulo, para o Brasil e para muitos outros lugares aí. Sim. A tua origem, a sua cidade onde você nasceu Então, eu falo brincando que nem meu nome eu sei direito, mas a cidade eu só nasci no Rio Grande do Sul, graças a Deus, tenho familiares para ir lá, mas me fiz a minha cidade de origem como adversário aqui muitas vezes, é Catanduva, onde lá desde tantos tempos, de tantos anos atrás, me fiz, adotei Catanduva, tenho título de cidadão catanduvense, tenho o último título agora de honra ao esporte lá, então Catanduva foi a minha cidade de adoção e do coração. Sim. Eu lembro uma passagem da Hortência lá com você em Catanduva, não é isso? O primeiro título de adulto, a Vilma depois esteve lá também, fez parte dessa geração de ouro da época lá, que foi sem favor nenhum, foi campeão até sul-americano, sem ajuda de ninguém, só da cidade lá e do João Alberto Capaz, que foi meu pai do basquetebol na época lá. Mas a Hortência é o primeiro título meu, eu em 1977, foi ontem, e com a Hortência lá na equipe, nós tivemos uma grande equipe naquela época lá, onde realmente por vários anos se tornou imbatível. Professor, eu tenho aqui, né, separei algumas coisas, mas muito mais do que isso do que eu vou dizer aqui, mas eu coloquei só para ilustrar a pergunta que eu vou te fazer. Jundiaí, Bauru, Araçatuba, Catanduva, São José do Rio Preto, Marília, e vai por aí, né? Quando se fala no esporte de alto rendimento, no esporte de competição, a administração pública aqui no nosso país tem um papel importante, não é isso, Ferreto? Porque essa história toda sua, a nossa, a administração pública está ali, né? Os trabalhos organizado pelas prefeituras. É isso? Sem dúvida, isso aí não tem como mudar. Por menos que eu me envolvesse, eu gostasse da política, eu sei que a política era importantíssima para todos os lugares que eu fui, mas todos os lugares que eu tive, sem dúvida, eu comento isso muito com a Vilma. Por trás de uma prefeitura. Todos, eu comento isso muito com a Vilma. Todas as cidades que eu fui, começava por isso. Todas as cidades que eu estive, era a prefeitura que estava junto, podendo fazer o máximo ou o mínimo, ou nós, sem a prefeitura, nenhum dos lugares que eu fui teria acontecido nem resultado e nem bom trabalho. E aí, então, em cima do que você está colocando com total propriedade, tendo a administração pública envolvida no trabalho,
há sempre uma situação de oscilação, né? Quando você tem um governante que gosta, a coisa vai. Quando não tem, de repente, se perde. Eu sei de projetos interessantes aqui, que começaram, que foram projetos de excelência, mas quando mudou a administração, mudou o prefeito, não, isso para mim não interessa, não é da minha gestão, não é da minha ideia de governo. Isso é muito ruim, não é isso? É péssimo, e eu passei por tudo isso e mudava prefeito, mudava o esporte, enfim, é aquelas coisas que você já falou aí. Sim. Eu sei disso, eu passei por muito disso. A cidade ficava sem ter continuidade naquilo que eles abraçavam. Eu tive cidades que eu fiquei muitos anos ali e era tudo o basquetebol feminino para a cidade, com todos os títulos conquistados e conseguidos. E quando muda um prefeito, muda uma administração, ou mudam cargos, a continuidade não é em São Paulo, não. Isso aconteceu em Goiânia, isso aconteceu em Uberaba, por incrível que pareça, é a política a política que não é do esporte, mas que o esporte precisa. Pois é. É o que diz aqui. Aqui nós temos o órgão maior de organização, é a Federação Paulista de Basquetebol, que, aliás, em 2024 completa 100 anos de existência, né? Mas quando a gente olha lá os filiados, a gente se depara com isso, né? Por trás de todos os clubes, entre aspas, tem lá a administração pública. Aqui não é diferente, né, você está emparcerada lá aí com a administração pública, não é isso? Ferreta, com toda essa tua história maravilhosa, como é que você enxerga o nosso basquete hoje, de uma forma geral, né? De 2010 para cá, nós temos um novo órgão no feminino, que é a Liga, não é isso? Qual é o teu olhar sobre isso? Houve uma evolução? Porque até onde eu sei, se eu estiver errado, você, por favor, me corrige. Há uma divisão de trabalho, se eu não me engano, até o Sub-23, confederação, e a Liga seria um trabalho mais de elite. É assim? E o que você acha, com a tua experiência, sobre isso? Melhorou ou não melhorou? Avançamos, não avançamos? Queria te ouvir sobre isso. Então, esses nomes, aí, ou LBF, ou NBB no masculino, isso aí é para ser melhor, foi melhor, mas nós estamos numa situação muito complicada em tudo. Você sabe muito mais do que eu, porque você acompanha as cidades ou a situação em geral aí. E o basquete feminino precisava disso, mas o nível é outro. Nós vivemos e convivemos com um grande, você sabe, você lembra o nível que tinha, inclusive Guarulhos, nós sabemos as equipes no alto rendimento, né? Independente da idade que você colocou aí, vieram para somar, sub-18, sub-20, 23, como você citou agora, mas o alto rendimento, que seria as equipes adultas, que é o espelho, que é o que eu gostaria que agora eles voltassem a ter aqui no feminino também, uma equipe adulta, masculino e feminino, sendo espelho, sendo um ponto de referência para a meninada que vai indo sabendo até onde pode chegar. Sim. E a NBB agora passa por esse impasse, parece que está sendo resolvido. Eu passei até esse título pirata na época, eu tive com o basquete feminino adulto, que também fizeram, a única vez que juntou, que eu achei incrível, fui numa reunião no Rio de Janeiro e nunca tinha visto e achei que não ia dar certo, juntou Hortência, Paula e Janete com o Oscar, que seria o grande do basquetebol, que nunca tinha tido isso, que lógico que eles abririam portas em todos os lugares. Mas entra sempre meia política ou inteira, coisa voltada para outros lugares, e acabou não saindo do papel aquilo. Na época teve isso que aconteceu agora com o masculino, teve com o feminino. Inclusive, Catanuva disputou e foi campeão naquele ano, antes da Liga de Basquetebol no brasileiro, também nessa liga meio pirata no feminino. E o masculino também agora está passando por isso aí de novo. É tão difícil ter grandes, como aconteceu, subiu muito a NBB, hoje a LBF, mas falta esses trabalhos que são pouco valorizados, ou falta alguém que é uma preocupação minha no feminino principalmente, aqui é o trabalho que nem faz Guarulhos com a Vilma aí. Então é um trabalho que todas as cidades, eu tenho inveja de quem ainda consegue. Você estava comentando, eu fui me lembrando, dentro do tempo de federação, a única equipe que nunca acabou no basquete feminino é Santo André. A única. Todos os outros começaram, terminaram, voltaram. Catanuva voltei, Jundiaí, Bauru começou, foi. E Santo André nunca, mas já está correndo um sério risco, porque vai mudando política, vai mudando, por mais, vão morrendo pessoas, como morreram os grandes nomes lá desde a época que eu comecei, com Paulo Albano, com a Laís ainda jogando e depois sendo técnico. Então eles vão morrendo e quem é que substitui? É o que eu falo. Eu ainda falo brincando, tomara que a Vilma não morra muito logo para que possa aqui continuar alguma coisa. Muito inteligente, eu gostei da sua abordagem, porque aqui em Guarulhos estamos vivenciando isso, né?
os profissionais vão envelhecendo, vão aposentando, e você não tem uma outra geração que vem substituir. O exemplo está aqui mesmo na cidade, né? Citamos aí alguns nomes, né, importantes do nosso cenário do basquetebol, e como você colocou, se não tivesse a Vilma, não existia o trabalho, acabou o nosso basquete, com uma história gigantesca de tantos anos. E eu tinha inveja na época que conseguiu juntar aqui, porque o Márcio, quando eu saí da seleção, eu indiquei o Márcio naquela seleção que esteve também brasileira ali, que era eu que estava ali. Mas eu conheci todos que trabalham aqui, o Ailton, o Márcio, o Cato, o Haroldo, todos os que... Quanta gente na época eu ficava com inveja de ver que esse pessoal estava na prefeitura podendo fazer aquilo que a gente não tinha por aí, com pessoas do basquete, mas isso não foi aqui, não é um privilégio daqui. Eu vi São Caetano que teve tanto, e com nomes também de técnicos da época, Mauro Chequini, tudo que tinha São Bernardo, agora o ABCD, hoje tem o quê? Eu não sei, é uma pena. Tomara que ainda é cedo, e eu acho que agora está mudando muita coisa. Eu acho que nessas mudanças agora, para melhor, que vão ter que acontecer, não é possível que a gente continue nessa situação. Esses nomes que você aceitou e tem todo o nosso respeito, que é o baluarte, né, do nosso basquete, Oscar, Hortência, Paula... Janete, tive a oportunidade de conviver com ela aqui, né, Vilma? Sim. Jogando aqui para o Guarulhos. Você acha que uma coisa é uma coisa e outra coisa, porque, assim como você, muita gente acreditou, olha, puxa, agora temos gente do meio que vai fazer gestão no trabalho. Você acha que na prática não é isso? Como é que você coloca isso? Então, teria que ser isso. Inclusive, eu, por todos os lugares que eu passei, eu tive a sorte de, na época, ainda estar esses nomes aí como referência, como no futebol. Sim. Nós tínhamos uma referência, eu joguei futebol profissional. Sim. Nós tínhamos sempre um nome lá na frente, falava, puxa, tem alguém, tem os ídolos. Então, até isso nós estamos carentes. Eu acho que isso tira muito. Você imagina, tem jogadores que passaram por aqui, que eu fico sabendo agora, que chegaram a jogar basquetebol no masculino aqui em Guarulhos, e que estão por aí agora. Mas eu falo assim, infelizmente hoje nós não somos tão importantes quanto a necessidade da política nos ajudando ou ajudando a quem gosta do basquetebol como nós. Entendi. Gente, a teoria é uma coisa, a prática é outra, mas enfim, são incansáveis, vocês são incansáveis, né? E está sempre lutando aí por dias melhores. Ô Ferreto, só para... Daqui a pouco eu volto com você, Vilma. Eu falo sempre aqui no Câmara Esportivo da importância da mídia, né? Por melhor que seja o trabalho, se ninguém mostrar, quem sabe que tem um bom basquete aqui, que tem um bom basquete em Catanduva, ou um futebol, ou um voleibol, né? Diferente do futebol, Ferreto, falamos isso em off, né? Você tem aí, só na TV aberta, 5, 6, 7, 8 programas. Aí vai ter um jogo, você tem no sistema de TV aberta, você tem exibição do futebol na TV fechada, né? Mas se mostra pouco do esporte amador, entre aspas, né? De outras modalidades. Falei aqui no programa passado, quem sabe que o Brasil foi campeão do Parapan, recorde absoluto de medalhas, ninguém mostrou. Então, se não mostra o produto, como é que vai ter investimento? O que você pensa sobre isso, Ferreto? Então, você sabe que você vai falando, eu vou pensando muita coisa. Isso que você tem aqui, que eu estou vendo, é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, é de inveja. Sim. É de dar inveja realmente. Mas eu fiquei 8 anos, tenho título também cidadão oriense. 8 anos lá, uma cidade que dá 10 ourinhos aqui. Então, lá, se não tivesse isso, lá nós tínhamos um programa local de televisão que fez com que tudo, até na época, depois a ESPN Sport TV abraçasse aquilo também, porque começou em uma cidade na barranca do Rio, que nem eu falo, e eu falo Bauru nós tivemos... A política estragou a continuidade. Lá também tinha uma TV local, lá, mas aquilo foi tão grande importância para ali, porque não tínhamos na época ali SBT, esses abertos que você fala, eles estavam nos grandes centros e lá era esse pessoal, como você aqui faz, mas se você está aqui dentro do Brasil e nós estávamos lá na Barranca, ou Bauru, eu tive, na época, nunca vi, não vou ver um programa de rádio de 24 horas do esporte, que infelizmente era futebol às 22 horas. Mas nós estivemos também, na época lá em Goiânia, com 24, nunca vi isso. Só fazia esporte, não sobreviveu. Sim. Ainda parece que só era o Galvão, sei lá desse pessoal aí. Mas eu falei isso, tudo que você falou tem total verdade, e além disso,
A gente sabe que mas infelizmente vai precisar dos resultados. Sim. E é o que a Vilma fez. Eu não sabia tanto quanto era o esforço, a dificuldade e o sofrimento dela e a dedicação para que tivesse, mas não tinha esse alcance que vocês podem estar dando e que a gente espera numa nova política aí pelo Brasil, pelas cidades. O pessoal fala de lei de incentivo, lógico, toda ferramenta que possa captar recursos é de extrema importância. Nós estamos aqui já há quantos anos aguardando a nossa lei de incentivo? Está lá para ser regulamentada e não sai da gaveta. Mas eu acho assim, que mesmo que nós tenhamos essas leis de apoio ao esporte, o produto tem que ser mostrado. Então, acho que teria que ser uma lei maior, de uma ação do governo, obrigando, né, os canais de mídia, seja televisão, rádio, imprensa escrita, de falar do nosso esporte, para que haja interesse de investidores. Eu penso isso, gente. Né? Tá aí, a Vilma acabou de falar aqui, e vai voltar a falar com certeza. Estou precisando de apoio, de pessoas que acreditam no nosso trabalho, porque é um trabalho muito sério, gente. Mas quem é que sabe da existência? A não ser as pessoas do meio, né? E apaixonados pelo basquete. Mas fora isso, a mídia tem que mostrar, é a nossa responsabilidade aqui no Câmara Esportiva. Então, eu acho que esse tamanho de Guarulhos também atrapalha um pouco, porque quando eu estive em tantas cidades que eram pequenas, aquilo se tornava uma febre. Sim, e saía direto, disso. não só com canais como você faz aqui, mas naturalmente o que foi ideia abria mais. Eu, por exemplo, você perguntou, eu sou catanduva. Era muito mais fácil um patrocínio lá para uma equipe de Catanduva, de Franca, de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, de Marília, do que a gente aqui, que é uma megalópole. E as televisões também, sem dúvida, porque eu, por exemplo, os 8 anos que eu tive Catanduva na última vez, antes já tinha tido mais ou menos isso aí. Lá, para poder, na época não tinha, era Rio Preto que tinha todas as televisões, lá e Catanduva não tinha nada, a não ser aquela tentativa de uma televisão local, que não é o suficiente, mas daí começou a vir, o pessoal dessa TV aberta, vinham a Catanduva acompanhar treinamentos, jogos e competições. Porque nós temos que fazer, agora eles têm que acordar para isso que tem aqui, para essa continuidade que a Vilma quer dar, e para que possa daí o pessoal ouvir isso que você está passando. Você passa isso, pessoal. Tem que ver quem que está lendo, vendo, ouvindo sobre o que o esporte de Guarulhos pode, e já é, mas que pode ser muito maior e melhor, e deve ser, tomara. Legal. Deixa eu voltar com a Vilma. Vilma, já canalizando a coisa mais para 2024, você tem hoje atrelado ao seu trabalho essa grande figura, essa grande personalidade do nosso basquete, que é o professor Ferreto. Voltando um pouquinho atrás, vocês trabalham todas as categorias na PAGE, é isso? Qual o número de crianças envolvidas nesse trabalho hoje? A gente, primeiro falando do Ferreto, né, foi muito legal, a gente ficou conversando muito tempo. Eu falei, ele nunca vai vir, né, porque as dificuldades são muitas. Eu falei, se você quiser vir para começar um trabalho novo e botar a mão na massa, é aqui o local. Então, ele também teve bastante coragem de vir, porque ele estava lá no canto dele, sossegado, tranquilo. Mas eu acho que ele tem muito ainda o que passar no basquete. E foi importante ele estar aqui. Eu conheço um pouquinho do perfil dele, é um profissional que gosta de desafios. Pela própria história dele, a gente sabe disso. Para mim foi muito importante, porque não é só ele vir aqui, ele está vindo aqui hoje para a PAGE, para ser um coordenador geral, para trabalhar com alguma categoria também, mas está ensinando muito aos nossos professores. Porque eu acho que eu prezo muito pelo trabalho de excelência. Não é que é uma coisa que eu vi você falando, não é só colocar um professor lá e vamos deixar. Não. Tem lugar que é assim, tem lugar que não é assim. A Vilma tem regras, a Vilma é considerada uma professora exigente, chata, mas as crianças gostam do trabalho porque eles sentem a evolução deles. Então, essa é a participação importante do Ferreto, pelo nome que ele tem. Os meninos, nossa, seleção brasileira, ele foi seu técnico, chegaram para ele e perguntaram, ela foi para a seleção mesmo? Quer dizer, haverá uma evolução não só do trabalho prático, mas também do corpo de profissionais que você tem lá envolvido no seu trabalho. Porque eu prezo muito com a presença do Ferreto aqui. Eu prezo muito isso, deles se dedicarem a mais e poder dar muito mais do que eles podem, entendeu? Entendi. E as meninas perguntaram para ele, mas é verdade, a Vilma, ela foi mesmo para a seleção? Eu falei assim, você acha que está mentindo? Então isso é legal, porque a molecada se interessa por isso. Agora, o nosso trabalho é essa continuidade que a gente está fazendo para encerrar o ano, e o ano que vem a gente vai retornar com força total. Eu espero que eu não sei como vai ficar, a política muda, né? Sim. Mas a gente espera manter as parcerias necessárias para fazer pelo menos o mínimo, né? Como eu digo para você. Mas a gente espera que
que o esporte de Guarulhos cresça muito mais. Não é só no basquete. Quando eu venho aqui, eu falo de todos. Eu vejo o atletismo, eu vejo o handebol, ginástica, como você estava falando agora há pouco. A Laurinha mesmo é irmã de um atleta meu. E eu, quando eu vi a Laurinha, falei, não, a Laurinha tem que imaginar. Eu encaminhei para a Rosana. Então, a gente faz um trabalho... A gente não pode pensar só na gente. A criança não se desenvolveu nessa modalidade, vamos encaminhar para outra e vice-versa. Então, eu acho que é super importante isso. A união do esporte tem que haver, não só em determinados momentos, em todos os momentos. Porque não adianta a gente olhar só para a gente tem que olhar para todos. Então, quando a gente fala da administração pública, do apoio geral, é para todas as modalidades. Sim, a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas que realmente gostem. A gente precisa que quem esteja lá no comando maior realmente goste e que se dedique a isso. A gente sabe, né, Ulisses? Legal que você está falando, desculpa mais uma vez interromper, só para não perder a linha de raciocínio. Os nossos governantes têm que, no mínimo, abrir a carta maior que é a nossa Constituição, porque está lá. No artigo 217, produção, acha aí. Mostro sempre isso, gente. Está lá o que o poder público tem que fazer. Está lá, a Constituição Federal, olha lá na tela. Ó. Artigo 217. Dever do Estado fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como direito de cada um, de cada cidadão, gente. Então os governos têm que olhar para isso. Opa, eu tenho que obedecer a carta e... Isso é muito importante. Checar o que eu posso fazer de melhor para atender a própria Constituição. Que está lá escrito, fomentar o esporte. É o que nós estamos conversando aqui, não é isso, Vilma? É verdade. Então, a gente precisa que eles entendam que isso é importante. Eu sei que todo mundo fala assim, mas tem muitas coisas... Tudo está atrelado ao esporte. Esporte, educação, disciplina, saúde. Todo mundo precisa disso. Você vê que após a pandemia, o que aconteceu com as nossas crianças, a gente teve que fazer um trabalho muito diferenciado para poder... Eu converso com todos os técnicos, a gente se conhece há anos, todos tiveram dificuldades, todos tiveram problema com crianças após a pandemia. Então tem que haver essa união. A gente precisa que Guarulhos, como uma cidade gigantesca que você vê, eu perdi 2 projetos federais, eu não consegui ninguém. Eu perdi, fiquei 2 anos correndo atrás. Tem um prazo, né? Um prazo. Findou o prazo. Acabou o prazo, perdi. E isso é importante para a cidade, importante para qualquer empresa que está aí, porque são coisas que você não tira dinheiro do bolso, é uma coisa que é uma regra que o governo até dá, né? Porque você tira do imposto de renda e a gente ajuda tantas crianças. Se o pessoal enxergasse isso de outra forma, eu acho que tudo ia mudar, tudo ia ser bem melhor. E pro ano que vem, a gente está aí na luta para começar tudo de novo, fazer o trabalho. Só para não ficar em branco a resposta, quantos jovens estão envolvidos no seu trabalho? Estou quase com... Hoje a página cresceu bastante, a gente tem mais crianças chegando todo dia, Sim. A gente está quase com 350 crianças. Olha que bacana, gente. Tem foto aí, né? Mas 350 crianças, todas as categorias... Sim, a gente começa com 4 anos de idade, Sim. Ulisses. Vocês estão vinculados à Federação Paulista de Basquete, que eu sei, são filiados. Sim. A nível de nacional, na Liga? Nós estamos filiados à Federação, que você sabe que é super difícil. Sim. Então a gente joga Federação, Liga Paulista e NCB. E o Sul-Americano, que é uma competição que a gente tem no meio do ano muito importante, onde a gente conseguir levar todos esses atletas. E para o ano que vem, a gente está correndo atrás aí de ajuda, de alguém que realmente queira nos ajudar para entrar no CBC, que é o campeonato de clubes. É aquilo que a gente vai para o campeonato brasileiro, onde essas crianças que a gente tem aqui, tem a condição de chegar, é o único campeonato que a gente pode chegar no Bolsa Atleta, porque a gente não tem essa lei de incentivo dentro da cidade, adote um atleta. Sim. A federação ainda não está interligada com isso, a gente também vou conversar muito isso com o presidente para ver o que a gente pode fazer, porque a gente disputa tantos campeonatos aí, os meninos é campeão, terceiro, segundo, e não consegue chegar numa Bolsa Atleta. E a gente estando na competição do CBC, depois a gente tem o CBI, onde a gente está tentando levar todos esses nossos atletas, com o apoio dos pais que a gente tem. Sei que tem muitos pais aí que me ajudam, que são os meus parceiros, que querem ver o filho lá jogando. E a gente precisa que a cidade... alguém, tanto mercado, tanta gente aí, eu sei que ajudou já muita gente, talvez não tenha dado certo, mas acredite no nosso trabalho, Sim. que você fala todos os dias a gente está aqui mostrando, essa equipe aí que está passando agora, do feminino, meninas de 12, 11 anos jogando, isso é incrível, então, aí as meninas de 12 anos que estão desenvolvendo, a gente está desenvolvendo um trabalho, os meninos que jogam no 14, no 15, são todos meninos novos, Maravilha. Onde a gente quer mostrar que o caminho é esse.
parabéns, né? Parabéns por tudo isso que você vem fazendo, né? As imagens traduzem bem o que eu quero colocar, né, gente? Jovens, saudáveis, sorridentes, que colocam, né, que se colocam à disposição de defender um clube, mas também de defender a cidade de Guarulhos. Sim. Eu acho que a figura do prefeito é fundamental nisso. Sim. Já falamos sobre isso aqui, né? Que tem um peso tremendo, né, em buscar a presença nesse trabalho da esfera privada, né? Guarulhos é um polo industrial enorme, sei lá, se não me engano, segunda arrecadação do Estado, né? E a figura do prefeito apoio. É fundamental. O prefeito pode nos ajudar muito, todo, né? Porque pode fazer parcerias aí sem tirar nada lá do cofre público, do dinheiro público. Quando a gente trazer fala, a empresa privada para isso. Isso é verdade. Quando a gente fala, a gente teve uma reunião lá no gabinete lá, né, do Luciano, a gente falou disso, que não precisa tirar nada de ninguém. É questão de saber, porque a gente vai olhar dos lados. Políticas sérias, né? A gente comentou, por exemplo, cidades do lado. Você vai em São José, você vai em São Caetano na época, que tinha, né, esse trabalho feito que desenvolveu tudo isso. Então, a gente pode fazer também. Você sabe disso. Nós aqui tivemos a campanha do Ótimo Atleta e não tinha lei de nada. Mas tinha um prefeito que queria ver a coisa acontecer. Que gostava muito. 100 empresas na campanha do Ótimo Atleta, isso nos idos dos anos 80, gente. Isso. Porque tinha um cara que queria, não, opa, peraí, vem cá, chamou para ele a responsabilidade e foi um sucesso. E foi um trabalho incrível, né? Porque foi onde a gente teve grandes equipes, depois veio também a gente parceiro com São Paulo. Então a gente sabe que é questão de conversar. Se a pessoa realmente quer, ela vai mostrar. Eu acho importante para os políticos, porque eles que querem caminhar na política, eles têm que mostrar para a população, para quem está aqui, que eles podem fazer e que está acontecendo alguma coisa. Então, lógico que os pais, o povo em si vai ser grato a isso. Como foi na época do prefeito que a gente sabe que trouxe tudo para Guarulhos. Foi quando eu vim para cá também. Então, eu queria muito deixar esse pedido, né, para quem estiver agora no poder, para que a gente possa melhorar e não fique pisando nas pessoas, não fique tirando o pouco que as pessoas fazem, porque você sabe do meu trabalho, a dificuldade que é e que a gente não é sempre elogiado, então não reclamam de tudo, nunca está bom, então a gente sabe que não é fácil. Falei esses dias na reunião que você estava junto, que a gente, vocês fazem por amor, só que o amor também acaba. Sim. Sabe aquela coisa? Toma uma porrada hoje. Chega uma hora que você fala, opa, peraí, chega, né, meu? Chega. Apesar da gente adorar, né, tudo que a gente faz, a gente tem que falar isso. Bom, você conhece tudo de cor e salteado, como diz o outro, né? Como é que você vê esse trabalho da Pageba? Eu sei que você aceitou mais um desafio, né? Mas qual a tua avaliação num primeiro momento desse trabalho e o que você pretende, já também olhando 2024, qual é a tua responsabilidade nesse projeto todo? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu vim como pessoa de confiança da Vilma, como ela colocou de coordenador do basquetebol, que o compromisso dela é muito grande além das quadras. E nas quadras eu acho fácil porque eu conheço, entendo, e ela fez, ela sabe como que pode ser feito. Agora, o problema que a gente sente aqui é fora das quadras para que ela possa abraçar, além disso, a necessidade. 2024 já está aí, não é o ano que vem, já daqui a alguns dias. Está tudo sendo programado ou reprogramado para o ano que vem. A ideia é de que realmente seja muito importante o bom trabalho que pode se desenvolver, mas não é um trabalho solo. Ela não pode estar sozinha. O poder público é necessidade, sem dúvida alguma. E a possibilidade que eu sofri por muitos lugares aí, mas sempre tivemos que é de um patrocínio que realmente pudesse ajudar. Ela tem os pais que ajudam, ela tem como as escolas particulares, ela tem alguém que colabora, a colaboração é o mínimo suficiente, mas o máximo que poderíamos conseguir para que o ano que vem pudesse ser como ela quer, como ela sonha ainda. Eu realmente fiquei preocupado com o que ela possa conseguir ano que vem, porque estava tudo pronto para ser cada vez muito maior e melhor. Só que cresceu de uma forma tão grande, a proporção que eu não imaginava do que ela já tem. Você vê, 350 não é para qualquer lugar. Não. Então, isso tudo em uma cidade que pode ter mais núcleos, como ela quer colocar, e que isso beneficia, lógico, a cidade. E eu sei que, como pulou um pouquinho, mas
eu sei que é bom para os políticos também, eles poderem estar junto. Se eu fosse político, eu também gostaria de estar em algum projeto que seja bom para a cidade, como eu sei que esse projeto da PAGE é bom para a cidade. Como eu falei, Guarulhos, eu sei o que teve, eu sei quem foi João do Pulo, eu fiz atletismo também, até competi com ele no salto e altura antes de ele ser triplista. Mas eu falo assim, nós sabemos tudo que pode Guarulhos ser, foi e pode e será também, mas depende do que vai acontecer. A gente fica preocupado, esse ano é importante, porque muitas pessoas podem ajudar. E sem essa ajuda será cada vez mais difícil, mas o projeto é grande. Eu não só confiei, fiquei muito contente de ser lembrado para poder estar no basquetebol. É a minha vida, eu fiz a minha vida no esporte. A minha vida foi principalmente o basquetebol. E eu sei que ainda tenho condições de oferecer o mínimo para quem queira o máximo, que é, no caso, a Vilma e a cidade pode. Legal. Olha, é interessante essa abordagem do professor Ferreto, né? Essa questão da... Eu se me perguntasse, viu, professor e Vilma, há uns anos atrás, olha, isso aqui, mas tem a política. Eu falei, gente, peraí, tem política envolvida? Ih, vai morrer na praia. Só que a gente vai envelhecendo, a gente vai, né, fazendo análise, e eu acabei concluindo que a política, como disse o professor ainda há pouco, ela é inerente ao ser humano, não tem como. A gente voltar lá na história do início da civilização, tinha a política. Não é? Então a política está aí, é inerente ao ser humano, e o professor está chamando a atenção. Até que se tire proveito de todo esse trabalho, também politicamente. Não é? E aí cabe a você que está aí, nos assistindo, né, de estar antenado nessa questão, né, de tudo que o esporte, que significa o esporte, né, na nossa existência, né? Na nossa existência. Eu acho que é muito importante. Legal. Eu vejo meus alunos, eles, além de praticar o esporte, eles estudam, se dedicam aos estudos, porque sabem que para poder estar fazendo uma coisa realmente ligada à outra, todo mundo fala, mas realmente, pelo menos na PAGE é. Eu vejo alguns clubes que não estão nem aí, se o menino joga bem, se estuda ou não estuda, eu não acho que é assim. Eu sou, como o pai é meu parceiro, eu também tenho que ser parceiro com o pai. O menino tem que estudar, tem que estar bem, tem que estar numa boa escola, tem que se desenvolver, porque por qualquer coisa nessa vida hoje você tem que ter estudo. Sim. Com o estudo já é difícil, imagina sem, né, Ulisses? Sim. Legal. Olha, eu ficaria a tarde toda com essas duas personalidades do basquetebol, né? O professor Ferreto e a professora Vilma, mas nosso tempo já se esgota. Vilma, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Queria que você deixasse para o telespectador registrar, quem tiver interesse, que de repente quiser conhecer mais, eu sempre abro esse espaço para vocês. Né? Tem um canal Tem, o pessoal é só entrar no Instagram da PAGE. Instagram, tem como é que está lá a PAGE? A PAGE colocou a PAGE Basque, vai PAGE a Basque bolinha, no Instagram, tem vai aparecer, todas as informações lá. Lá tem, a gente vai ter peneira agora na quarta-feira, dia 6. Todas as crianças que querem se inscrever, tem um link lá, os horários. Peraí. Então, você que acompanha aqui, você mamãe, você papai, tem um jovem, sob a sua responsabilidade, ou mesmo você jovem, né, que está nos acompanhando, uma peneira aqui, Isso, está lá no Instagram, quarta-feira, dia 6. Quarta-feira, dia 6 de dezembro. Lá no Instagram da página, vocês vão procurar onde está a peneira, e lá tem um link onde você se inscreve, com sua idade, tudo bonitinho, tá tudo lá os horários, que tem vários. Lá, então, no Instagram, a PAGE Basque, tem lá o horário, o dia e o que é que você precisa para fazer a sua inscrição e participar dessa seletiva. Isso. Você vai lá, aí a gente explica, se você não... A gente nunca dispensou ninguém. Todo mundo que vai na página, a gente vê se tem já uma qualidade para chegar para a equipe B, para a equipe C, para a equipe A. Não, você ainda não está preparado, você vai para o grupo, a gente explica para os pais como é que é. Então, ninguém lá é menosprezado, eu não quero você. É uma peneira que a gente faz para que vocês venham para a página. Legal. Mestre, prazer em tê-lo aqui, viu? Eu vou aguardar você mais vezes aqui, que eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande trabalho aí, né? Nessa estrutura da PAGE Basque. E ficou alguma coisa que você queira acrescentar aqui? O microfone fica à vontade, viu? Não, obrigado por ainda estar se lembrando de mim. Eu falo para Vilma brincando. Aonde a gente vai hoje, com as competições que ela tem, aonde eu vou, tem alguém que se lembra de que eu existi, no caso. Sim. Mas que estamos vivos, graças a Deus. A hora que eu te vi, eu falei que quantos anos, né, que a gente já se viu, já se conheceu. Mas é um trabalho de muito tempo e que ele seja por mais, pelo menos não mais de 10 anos, por 10 anos tá bom. Tá bom. E que seja aqui em Guarulhos e que seja bem acolhido aqui. Que bom. Eu vim com gosto e achei o convite da Vilma não interessante, muito importante e bom para que a gente possa fazer aquilo que ela já tem feito, ainda tentando fazer no mínimo como ela faz dentro da quadra também. O nosso basquete agradece, viu?
que você tenha uma boa temporada aqui em Guarulhos, né? Na nossa querida Guarulhos, né, gente? Acabei de falar, né? Que história maravilhosa é a nossa. Mas por quê? Porque existem pessoas sérias colocando em prática os seus conhecimentos, abraçando as ideias, e é isso. Né? Bom, nós ainda temos um terceiro bloco, vamos nos despedindo aqui dos nossos convidados. A gente agradecendo sempre, viu, Ulisses, a Eu que oportunidade. agradeço essa visita tão bacana de vocês, né? Quem ganha é o telespectador, né? Obrigada. Quem ganha. E a nossa audiência está lá em cima, né, produção? Que bom. Que Perito, bom. mais uma vez, obrigado. Vilma, obrigado. Vocês não saiam daí. A gente vai para o intervalinho rapidinho. O Câmara Esportiva volta já já. Tem um assunto bacana aqui, hein? Já está na pauta aqui, que é o corpo em movimento. Nós voltamos já já.